Bom dia, mulheres. Aqui é a Carol Castro. No devocional de hoje nós vamos falar sobre a história de Joquebede e das filhas da tribo de Levi. São dois textos que vão contextualizar o devocional de hoje. O primeiro está em Êxodo 1, 22, que diz: Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E o segundo texto está em Êxodo 2, do 1 ao 3, que diz: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco de papiro e revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. Refletindo sobre essa história e essas passagens, algo que me chamou bastante atenção é que muitas e muitas vezes nós ouvimos falar sobre a história de Moisés. A gente sabe o quanto a sua história foi impactante, ele foi um dos maiores nomes citados na Bíblia. Porém, poucas vezes a gente ouviu falar sobre Joquebede, que foi a sua mãe, e o quanto a atitude dela foi fundamental para que essa história fosse possível de ser contada, né? Então, houve o decreto do rei, onde os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos, então Moisés deveria ter morrido. Porém, Joquebede agiu com fé e coragem. Lá em Hebreus 11, 23, diz: Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses tão logo ele nasceu, pois viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, aqui a gente pode confirmar que foi realmente uma atitude de fé que Joquebede teve. Ela não teve medo do decreto do rei. Se ela tivesse sido paralisada pelo medo e pelas circunstâncias, Moisés não teria sobrevivido e não seria o libertador do povo de Israel. Então, muitas vezes a gente acha que as nossas escolhas elas podem não causar muito impacto, mas olha o desfecho e da atitude de fé e coragem dessa mulher. Se ela se deixasse levar então pelas circunstâncias, não veríamos a história de um dos maiores homens da Bíblia. O risco ali de ser pega, não só o risco propriamente do bebê morrer, mas também dela e da sua família. Então, ela foi uma mulher que realmente teve muita coragem. Que a gente possa ter essa fé, né, que como Joquebede teve, e a gente poder, através da nossa atitude de fé, ver coisas incríveis acontecendo. Eu sei que muitas vezes a gente se depara com situações muito difíceis, imagina o coração dessa mãe, eu me coloco no lugar, eu tenho a Laurinha exatamente com 3 meses, e imagina eu ter que abrir mão dela. Então, realmente não foi uma decisão fácil, mas ela realmente foi uma mulher muito corajosa, ela não teve medo, ela realmente teve fé e creu que Deus estaria tomando conta de tudo, né? Joquebede, algo interessante para a gente pensar também, ela era da tribo de Levi e tinha como antepassados homens de muita fé, né? Como Abraão, Isaac e Jacó. E ela mostra essa sua herança de fé diante dessa situação, dessa circunstância. Então, o que fica para nós refletirmos é que, independente das circunstâncias, que a gente tenha fé que vai dar certo, mesmo sendo uma situação não tão difícil, mas principalmente em uma circunstância muito desfavorável. Que a gente possa agir em fé, crendo que Deus tem o controle, que a gente tem que dar um passo, né, e crer que Ele vai agir. Ali ela escondeu dentro do que foi possível, depois ela colocou ele num cesto, num rio, então ela tomou uma atitude corajosa e fez com que toda a história de Moisés fosse possível de ser contada. Para a gente finalizar esse devocional, eu vou fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por esse devocional, pela tua palavra que sempre é viva e sempre nos ensina tanto. Que essa história de Joquebede possa nos motivar a sermos mulheres corajosas e de fé, que independente da circunstância desfavorável, que nossos olhos estejam fixados em Ti, que a gente possa crer que realmente o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor vai agir sempre em nosso favor. Que a gente possa agir com fé e também poder ver os frutos dessa nossa ação. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda a sermos mulheres corajosas e de fé
em toda e qualquer circunstância. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.